Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula bastante específica, uma videoaula que completa o concurso público da CCTEC. Claro que nós aqui da LA Concursos fizemos um curso online top de linha. Vem comigo, quero explicar para vocês a Lei 7.985 de 2003, né? Lei aí muito interessante, tá? Eu confesso para vocês que eu conheci essa lei por alto, não conhecia os detalhes da lei, e eu gostei muito de ter estudado essa lei aí, e vou passar para vocês esses ensinamentos agora. Vem comigo aqui. Vamos lá, ementa da lei. Então, essa lei é a lei 7.958, de 25 de setembro de 2003, né? Vem comigo aqui. Primeira explicação. Define o plano de desenvolvimento de Mato Grosso. Olha só. Então, vai definir o quê? Os planos de desenvolvimento. Esses planos de desenvolvimento são os programas, né? Olha aí. São os programas de governo. No total, são 5 programas, né? O que são os programas? Ah, tem um Prodetur, tem Prodetur, que é do turismo, tem da indústria e comércio, tem vários, tem da CCTEC, são 5 programas de governo que a gente vai falar para vocês um a um. Cada programa de governo desse, tá? Você vai ter o quê? O seu respectivo fundo, né? Seu respectivo fundo. O que é o fundo? São os recursos, né? Esses fundos aqui que vêm o quê? Financiar os programas de governo. Então, ele faz duas coisas, ó. Vai definir o plano de desenvolvimento e os fundos e vai dar outras providências, né? Professor, o que é esse negócio aqui, ó? Dispositivo revogado pela lei número tal e repristinados pela lei tal. O que significa? Então, a lei, olha só, então o que aconteceu? Essa lei aqui, 7.000, criou esses planos, esses fundos, né? Aí teve uma lei, que é a lei 8.431 de 2005, tá? Ela revogou esse artigo, essa lei aqui, ó. Revogou parte dessa lei. O que aconteceu? Logo depois, teve a lei 8.607 de 2006, que revogou inteiramente essa lei. Ou seja, aconteceu o quê? Revogou a lei que tinha revogado a lei original. O nome desse fenômeno aqui, jurídico, é repristinação, né? Ou seja, nós vamos ler essa lei, nós temos aí diversos, né, artigos que foram sujeitos a esse fenômeno jurídico chamado de repristinação, né? Ah, professor, a aula começou complicada, mas o professor tem que explicar esse assunto para você, porque o aluno é curioso. Fala lá, professor, o que é esse tal de repristinação? Repristinação é quando uma lei revoga uma outra lei que revogava uma lei original. Então, isso aí que é o fenômeno da repristinação jurídica, né? Vamos lá. Capítulo 1º do Programa de Desenvolvimento do Mato Grosso. Fica definido o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais. Ou seja, todo esse plano de desenvolvimento tem como objetivo essas ações aqui, ó. Objetivo, gente, objetivo, cara, examinador adora isso, ó. Contribuir para a expansão, modernização, diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais. Ok. Tá? Parágrafo único. Como que o Estado irá conseguir atingir esse objetivo? Tem um parágrafo único, ó. O plano definido nos termos do CAPT, esse aqui, tá, será executado por meio de módulos de programas
adiante elencados, observados a seguinte vinculação. Ou seja, plano de desenvolvimento tem esse objetivo. Professor, como que o Estado de Mato Grosso vai conseguir executar, realizar, através de módulos de programas? Então, está aqui para vocês. Na hora lá eu tinha esquecido, falei só do Prodetur, né? Então, nós temos aqui 5 programas estaduais, tá? 5 programas importantíssimos, né? Temos aí o PRODEA, que é o Programa de Desenvolvimento Ambiental. Nós temos aí o Prodetur, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo. Temos o PRODETIC, né, que é o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso. Temos aí o PRODER, que é o Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso. E nós temos o PRODEIC, que é o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. Ou seja, nós temos 5 programas de governos que vai fazer parte do plano de desenvolvimento aí, né? Bacana, professor. E aí, professor? É claro, cada programa desse aqui tem uma secretaria de Estado aí que vai ser a gestora desse programa. Por exemplo, PRODEIC, né? Vai ser vinculado, PRODEIC é o quê? PRODEIC vai ser o quê? Ó, desenvolvimento industrial comercial. Cara, comercial industrial é a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia, tá? Que deu um rolo danado aí, né? Várias operações policiais aí nesse sentido, né? Vamos lá. 2, PRODER, Desenvolvimento Rural, vai ficar vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural. Informação básica de concurso. Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso, PRODECIT, né? O PRODECIT vai ser vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Professor, por que o PRODECIT está em amarelo? Porque nós vamos estudar apenas esse PRODECIT, porque essa aqui é uma aula específica para o concurso da CECITEC 2018. Então, o concurso da CECITEC 2018, você tem que saber desse programa, né, da PRODECIT, e o seu fundo. Com certeza, essas questões que serão cobradas na prova. Se você tem aqui o outro programa aqui, PRODETUR, Turismo, Secretaria do Turismo. Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós temos aí 5 programas. Mas, pelo menos isso você tem que saber. Então, Plano de Desenvolvimento do Mato Grosso, nós temos o quê? 5 programas específicos. Primeiro, PRODEIC. Segundo, PRODER. Terceiro, PRODECIT. Quarto, PRODETUR. E quinto, PRODEA. São os 5 programas importantíssimos, né? Vem comigo. O plano definido no artigo anterior compreende as ações de interesse do Estado relacionados com. Então, nós temos aí 2 interesses do Estado, né? Primeiro interesse do Estado, atenção, apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado nas seguintes modalidades. Ou seja, você tem que desenvolver o setor, o segmento, tá certo? Para distribuir renda, riqueza, diversificar a plataforma de produção do Estado e assim por diante. Primeiro, olha só, concessão de incentivos fiscais, né? Deu muito rolo esse cara aqui, né? Secretário preso com tornozeleira, operação policial, no Jornal Nacional, no G1, né? Cara, foi aí, ó, concessão de incentivos fiscais, né? Por quê, professor? Agora, vamos lá, eu tenho que falar isso para você, cara, né? Teve rolo? Teve. Mas, cara, vencer nossas paixões, isso aqui é importante demais, cara. Um grande instrumento para trazer indústrias para o nosso Estado é através disso aqui, cara. Não tem outro jeito, né? É conceder incentivos fiscais para dar condições aí à viabilidade econômica do empreendimento. É muito recurso para o cara financiar, né? B, concessão de empréstimos e financiamentos, ó. Então, pode conceder empréstimos e financiamentos, ó. Participação acionária. Professor, agora não entendi o que significa esse cara aqui, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês aí que foi aí ano passado aí, foi muito na televisão, Friboi, né? Cresceu com o dinheiro do governo, exatamente isso. Ela fazia o quê? Uma operação financeira com o BNDES, que também tem esse foco desse tipo de financiamento aí, o BNDES, né? Então, o que aconteceu? O BNDES comprou, é dona da Friboi, né? Então, tem participação acionária. Chegou lá, comprou ações, injetou a Friboi com dinheiro, claro, em contrapartida, ela passa a ser dona da Friboi. Ó. Participação acionária é uma das formas de apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado nas seguintes modalidades, né? Prestação de garantias,
para concessão de empréstimos e outras formas de assistência financeira. Então, esse aqui é o primeiro bloco de ação do Plano de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, né? Segundo bloco, apoio institucional e financeiro a projetos públicos e privados relativos a ações que visem a amparar e a estimular o desenvolvimento na área de, né, ciência e tecnologia, o nosso foco, infraestrutura, formação e treinamento de mão de obra especializada, promoção de investimentos de divulgação, realização de feiras, exposição e outros eventos de espécie e outras ações. Então, olha aí, né? Ah, professor, então o governo financiou um tal de uma feira lá, tá? Com base nessa lei, né? Vem comigo. E aí, professor? É o seguinte, vocês já perceberam a importância, a dimensão dessa lei, né? Os planos de desenvolvimento são 5 módulos de programas específicos, né? Cada módulo secretaria, né? Secretaria, a CECITEC, CEDIC, né? Turismo, meio ambiente, né? Rural, né? Nós sabemos 5, né? Acima desses programas existe um conselho deliberativo, ó, o nome já diz, ó, deliberativo dos programas. Então, todos os programas estão aqui vinculados a quem? A esse conselho. Pronto, o artigo 4º vai definir a participação desse conselho. Professor, quem que deve participar desse conselho? 15 pessoas, né? Claro que tem um regimento interno, né? Muito importante esse cara aqui, né? Professor, são 8 secretários. Desses 8 secretários, 5 é de acordo com cada programa. Aqui, ó, meio ambiente, 1, né? Desenvolvimento do turismo, Prodetur, né? Ciência e tecnologia, Prodetic, né? CIT, né? Aqui, ó, outro, aí, ó. Desenvolvimento rural, né? Indústria e comércio. Aí vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5 programas, né? Mais o secretário de Fazenda, o dono do DINDIN, né? O extraordinário de projetos estratégicos, tá? E o secretário de planejamento, claro, que é o plano de desenvolvimento, ele que deve, inclusive, ele vai presidir esse conselho. Então, são 15 membros. Professor, aqui tem 8, sim. Então, são 15 membros do governo, né? Desse conselho deliberativo dos programas de desenvolvimento do Estado, tá? São 15. Tem mais? Claro que tem. Vem aqui, ó, comigo aqui. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Conselho Deliberativo um representante da Assembleia Legislativa do Estado e um representante de cada uma das seguintes entidades. Então, tem 7, com mais da Assembleia, 8, né? Mas, são 14, 15, está certo, né? Mais um aqui, ó. Mais um aqui. Lá tem 8. 8 com 7, 15, está certo. Um da FIEMP, um da FAMATO, um da FEComércio, um da FETAGRE e um da Universidade Federal de Mato Grosso. Assim, nós temos o quê? A composição desse conselho deliberativo de todos os módulos dos programas aí, ok? Professor, o que compete a esse conselho? Está lá, parágrafo 2º, incumbe, né? Aprovar a programação, o orçamento e os relatórios anuais. Estabelecer as diretrizes, prioridades e estratégias de atuação. Apresentar anualmente ao chefe do Poder Executivo e encaminhar ao Poder Legislativo relatórios circunstanciados sobre a execução e os resultados auferidos pelos módulos instituídos, né? Sugerir modificações na disciplina jurídica da execução das políticas e estratégias, outras atribuições correlatas de ordem geral. Ok, então aquelas são as competências. Tem mais. As secretarias de Estado às quais se vinculam os módulos elencados no parágrafo único do artigo 1º, compete a sua implantação, desenvolvimento, acompanhamento e controle dentro de suas respectivas áreas. O que está falando aqui? Está falando o seguinte, são quantos programas? São 5. Cada programa está vinculado a uma secretaria. O secretário, a Secretaria de Estado é responsável pela gestão desse programa. É claro que vai ser responsabilizado por isso, caso que ocorra alguma coisa errada. Parágrafo 5º, desculpa, artigo 5º.
Os módulos previstos no parágrafo único do artigo 1º, são aqueles 5, terão a duração mínima de 10 anos e serão avaliados a cada biênio pelo Conselho Deliberativo quanto ao atendimento de seus objetivos e metas. Tá? Então, cada programa ali tem o quê? 10 anos, né? E 2 de 2 anos, ele vai ser avaliado pelo Conselho quanto ao atendimento dos seus objetivos e metas, né, de atendimento. Artigo 6º. O contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes nos módulos citados no parágrafo único, artigo 1º, deverá atender às seguintes condições. Olha que artigo importante, né? O que está colocando aqui? Professor, quem que são as pessoas que podem pleitear esses recursos, né? No caso aqui dos incentivos fiscais, já falou. O contribuinte, pessoa física ou jurídica, né? Pessoa física ou jurídica, o contribuinte pode se interessar, desde que atendem às seguintes condições. Primeiro, está estabelecido ou se estabelecendo em território mato-grossense. Claro, o cara vai receber incentivo fiscal fora do Estado, né? Comprovar a sua regularidade junto à Secretaria Pública Estadual, né? Ok. Comprovar a sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental. Comprovar participação no programa de primeiro emprego, que menor aprendiz, né? E parágrafo único, o Poder Executivo, ouvido o Conselho Deliberativo, fixará na regulamentação desta lei e no seu regimento interno os requisitos complementares para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada módulo. Ok, bacana, né? Ao contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 1º, fica autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na lei, no seu regulamento, sendo obrigado a. Então, aqui, ó, o contribuinte que integrar os programas, né? Então, já fica autorizado a gozar o quê? O incentivo fiscal. Ok, né? Não vai pagar imposto. A. Implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão de obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia diretamente ou em convênio com terceiros. Então, ele tem que fazer isso. Implantar controle de qualidade dos seus produtos e serviços. Contribuir para a melhoria da competitividade do seu produto ou serviço. Comprovar a geração de novos postos de trabalho. Inclusive, um dos principais motivos para a concessão desses incentivos é a geração de novos postos de trabalho. Contribuir para a melhoria do índice de desenvolvimento humano do Estado de Mato Grosso. E, finalmente, implantar programas de participação nos lucros ou resultados conforme a Lei Federal 10.101 de 2000. Pronto, né? E agora, prof? Agora são assuntos específicos, né? O que nós vamos estudar agora? Professor, nós temos quantos programas? 5. Tá? Olha só, o capítulo 2º, ele vai falar lá do programa do comércio, de indústria e comércio, né? PRODEIC, né? Que deu rolo danado. O capítulo 3º vai falar do programa lá do desenvolvimento rural. Nós não vamos estudar esses programas porque não é objeto da nossa aula. O nosso concurso é para qual? É para a CCTEC. Então, capítulo 4 do Programa de Desenvolvimento Científico Tecnológico de Mato Grosso. Vem comigo aqui. Artigo 16. Olha só. O módulo Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso, PRODECIT, né? PRODECIT, tem por finalidade estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, melhorar o índice de desenvolvimento humano e o bem-estar social da população do Estado de Mato Grosso. E aí, professor? Questão de prova, cara. Assunto muito importante. Então, essa é a finalidade de quem? Do PRODECIT, né? Ciência e Tecnologia. Parágrafo 1º. O módulo visa a incentivar o desenvolvimento tecnológico por meio de financiamentos de atividades de pesquisa nas áreas de concepção e produção de equipamentos, softwares e tecnologias para todos os segmentos da economia, mediante o fortalecimento das entidades tecnológicas públicas e privadas, né? Olha só, né? Visa incentivar o desenvolvimento tecnológico
por meio do financiamento. Ele vai financiar o quê? Pesquisas nas áreas de concepção de produção de equipamentos, produção de equipamentos, softwares, tecnologias para todos os segmentos da economia, mediante fortalecimento das entidades tecnológicas públicas e privadas, né? 2. Cabe ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, CONCIT, né? Nós estudamos esse cara lá no regimento interno, juntamente com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, a avaliação e definição dos segmentos econômicos que serão beneficiados dos indicadores de resultados, procedendo posteriormente à análise dos projetos de enquadramento de beneficiários, né? Então cabe ao Conselho, juntamente com a Secretaria, fazer essa definição dos pormenores desse programa, né? 17. As empresas que atenderem às condições previstas no artigo 6º, que nós vimos lá atrás, bem como os requisitos fixados em regulamento, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicações, ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações. Então, olha aí. Então, o cara pode ter o quê? O tal do benefício fiscal. Esse benefício fiscal é até o imposto estadual. Qual é o principal imposto estadual? ICMS. Tá? Então, ICMS aqui, até o valor desse ICMS aí, para ele investir naquele artigo anterior da tecnologia. O disposto do caput poderá alcançar também o ICMS devido ao título de diferencial de alíquotas, bem como pela importação de bens, mercadorias e serviços necessários à consecução dos modos observados nos limites de condições estabelecidas no regulamento. O que é isso aqui, gente? Quando você compra alguma mercadoria fora do Estado, ele entra no território do Estado de Mato Grosso, se tiver, tem um diferencial de alíquota que tem que ser pago pelo contribuinte. Isso que está falando aqui, que vai incorporar também esse benefício fiscal, assim como de importação de mercadorias também. Parágrafo 2º. A forma e respectivos percentuais do benefício fiscal serão definidos no regulamento deste capítulo, considerada a agregação de valor, localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado. Bacana, né? Vem comigo aqui. Pronto. E agora, professor? Aqui lá é o programa. Pode financiar? Pode. Tem que ter recurso? Tem. Qual que é o fundo que vai financiar? Está aqui. O artigo 18 vai falar do fundo que vai financiar o Prodecit, né? Aí, qual que vai ser? O Funtec. Esse é o fundo. Aqui tinha que estar até em vermelho. Aqui tinha que estar em vermelho esse fundo aqui. Do valor do benefício fiscal efetivamente utilizado nos termos deste capítulo, o regulamento definirá um percentual de até 7% que deverá ser recolhido pelos beneficiários do Fundo Estadual de Tecnologia. Então, existe o Fundo Estadual de Tecnologia, Funtec, até 7% dos benefícios concedidos serão repassados para o Funtec, né? Fica criado o Fundo Estadual de Tecnologia, Funtec, vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, de natureza contábil e extra-orçamentária, com autonomia financeira e administrativa, com o objetivo de financiar os projetos e ações complementares de interesse do Estado no módulo que se trata esse capítulo. Então, criou o fundo, ó, tá aí, ó, muito importante, tá? Inclusive, esse fundo aqui é o principal recurso aí dos investimentos aí destinados às ações lá da CECITEC, com certeza, né? Constitui recursos do Fundo Estadual de Tecnologia, Funtec, ou seja, quais são as verbas que vão compor esse fundo? 1. Os provenientes de dotações consignadas no orçamento do Estado de Mato Grosso e os créditos adicionais, ou seja, o governo, o Poder Executivo, o governador, pode já ter dotação específica no orçamento para esse fundo, primeira fonte. Segundo, os provenientes das operações de crédito que forem constituídas em seu benefício, tendo o Estado de Mato Grosso como mutuário, ou seja,
O fundo pode, operação de crédito é empréstimo de dinheiro, pode solicitar empréstimos aí ao Sistema Financeiro Nacional e colocando o Estado como pagador, como mutuário, né? Essa é boa, né? 3. O retorno das aplicações de empréstimos, financiamentos, arrendamentos e outras formas de mútuo que tenha contraído com seus mutuários. 4. As taxas, emolumentos e outras formas de cobrança pela prestação de serviço, ou seja, todas as prestações de serviços que a CCTEC tem, tá? Taxa de emolumento vão ser depositadas diretamente ao fundo. 5. O resultado de aplicações financeiras e de capitais, bem como alienação de ações, debêntures e quaisquer outros títulos adquiridos ou incorporados. 6. Os provenientes de dotações orçamentárias e outras formas legais de repasses que lhe forem destinadas pelo governo federal ou por municípios conveniados com o Estado de Mato Grosso, devidamente autorizados por lei municipal em razão do Programa de Conjunto de Desenvolvimento das Atividades Estratégicas, né? Ou seja, esse fundo também recebe aí recursos federais aí na sua administração, né? 7. Os provenientes de dotações e contribuições de entidades internacionais, governamentais e privadas, tem muito recurso aí internacional para financiar isso aí. Bens e direitos sob qualquer forma e a qualquer título integralizados pelo fundo. 9. Valor definido pelo regulamento de até 7% do benefício fiscal efetivamente utilizado por empresas nos termos desse artigo. E recursos de outros fundos que lhe forem destinados e outras receitas, né? Então, são as 11 fontes de receitas desse fundo maravilhoso aí, que é o Funtech, né? Os recursos do Fundo Estadual de Tecnologia, Funtech, serão aplicados prioritariamente na pesquisa, difusão, tecnologia, treinamento de mão de obra, promoção e divulgação e outras ações de interesse exclusivo do módulo previsto neste capítulo, né? Ok, né? Então, o que dá aqui? Isso aqui eu falei rápido, mas eu não tenho que dar uma paradinha, porque é o seguinte, isso aqui é muito importante. Cara, pesquisa, difusão tecnológica, treinamento de mão de obra, promoção e divulgação de outras ações de interesse exclusivo do módulo previsto. Cara, isso aqui é o quê? É nada mais é que a atuação fim da CCTEC. Nós vimos lá no regimento interno, né? Artigo 20. Integra as ações do módulo instituído na forma do artigo 16, a implantação de polos de tecnologia, ficando o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para tal fim, né? Inclusive, nós vimos aí, no Estatuto, na Lei de Criação, vários polos, né? Inclusive muitos polos de tecnologias estaduais que ainda não foram, né? Que ainda não foram implementados. E esses recursos podem ser utilizados para a implementação desses polos, né? Eu, pessoalmente, torço muito para a implantação desses polos. Parágrafo 1º. As ações para a implantação dos polos mencionados neste artigo dar-se-ão por meio de financiamento reembolsável ou não, e mediante benefícios fiscais previstos nesse capítulo em legislação tributária específica para o desenvolvimento de projetos que tenham mérito tecnológico, relevância social e atenção para as diferenças regionais e a formação de recursos humanos. Os projetos referidos no parágrafo anterior deverão ser previamente aprovados pela Câmara Setorial do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, mencionados no parágrafo 3º do artigo antecedente. Pronto, meus amigos, minhas amigas, né? Então, isso que fala sobre a criação do programa da CCTEC e o fundo que vai financiar esse programa. O capítulo 5 fala do turismo, o capítulo 6 fala do ambiental e o capítulo 7 fala das disposições transitórias e finais, que não é objeto de nosso estudo, tá? Não é objeto do nosso estudo, né? Pronto, terminamos aí essa aula específica, uma aula bastante curta, né? Que pode cair. Tenho certeza que eu passei uma visão geral para vocês, mas, sempre digo, sem auto-engano, não é suficiente. Você tem que fazer a sua parte. O que você tem que fazer agora? Você tem que fazer a leitura seca da lei, tá? Fazer a leitura dos slides do professor, com certeza 2 ou 3 vezes aí, bem concentrado, que você vai pontuar. Vem comigo aqui, vem de Aristóteles, né? Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança, né?
Eu já li essa frase várias vezes, cara. Toda vez que eu leio essa frase, eu tenho uma interpretação um pouco diferente, né? Olha só, de hoje é o seguinte: sempre vai ter alguém te esperando, sempre vai ter alguém que você pode confiar. Você tem que procurar, que você vai achar esse alguém, você merece esse alguém. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.